Hoje, como os irmãos já viram através das as nossas divulgações, como temos trabalhado nessa série de mensagens sobre os desafios da vida cristã, hoje nós vamos trabalhar sobre um tema que de certa forma é um tabu, tem sido pouco comentado, não se fala tanto, mas é uma realidade muito presente. Presente na vida daqueles que fazem parte dessa sociedade louca, desse momento histórico de desespero que estamos vivendo, que é a realidade do desespero, a ponto até de chegar ao suicídio. Como que podemos ver essa realidade? Como que podemos enxergar ela? Eu não sei se você consegue perceber essa realidade que muitas vezes é tão camuflada, mas ela latente que às vezes aponta, se manifesta com as suas sutilezas. Eu tenho visto e tenho ficado assim assustado, porque nas visitas pastorais e até nos aconselhamentos, nós temos visto aflorar a cada dia mais o número de pessoas que têm pensado em desistir de tudo, que chegam ao ponto até mesmo de dizer: pastor, eu tenho considerado a possibilidade de me matar porque eu não estou aguentando mais, não tenho suportado mais o peso das dificuldades, das lutas, dos problemas. Então nós vemos, e eu tenho visto e tenho ficado muito assustado com essa realidade, aonde as pessoas estão assim à beira, no limite do desespero, a ponto de jogar tudo para o alto, de desistir de tudo. E nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, porque temos visto esses fatos acontecerem até mesmo próximos de nós. Talvez você conheça alguém na sua família, ou alguém que você conhece, que já pensou em se matar, tomando remédios, teve ideações suicidas, pensamentos de morte, para tentar aliviar a dor do seu coração. E quantos que não conseguiram chegar a cabo mesmo desse fato, chegando realmente a dar fim às suas vidas. Então precisamos enxergar. Antes de iniciarmos assim na palavra, eu gostaria de dar alguns dados estatísticos para os irmãos, para que a gente possa ver como isso é uma realidade que tem afligido milhares de vidas, milhares. Olha só, o suicídio é a causa de mais de 1 milhão de mortes, 1 milhão de mortes ao redor do mundo por ano. Por ano, mais de 1 milhão de pessoas têm morrido ao redor do mundo por suicídio. No Brasil, são 25 suicídios por dia. Existe uma grande relação entre depressão e suicídio. O Brasil também, olha só, é o 8º país no mundo que mais cometem suicídios. Aqui no Brasil, entre os jovens, é a 3ª causa de morte entre os jovens, é o suicídio, que vem por causa da depressão, drogas, ou até influências negativas da sociedade. Vocês devem até ter acompanhado em notícias, a gente também no ambiente escolar, a gente tem ouvido bastante sobre isso, e temos conversado sobre os alunos. Não sei se vocês chegaram a ver sobre aquele jogo que tem surgido na mídia, da baleia azul, onde os jovens eles são desafiados em desafios cada vez maiores a cumprir esses desafios, que começam leves e vão se agravando até chegar também no suicídio. Esse jogo nasceu lá na Rússia e tem se difundido, tem se propagado também. Então temos que tomar todo cuidado até mesmo com essas influências sociais que os nossos jovens têm visto na mídia. A gente não sabe, mas até se você coloca como busca, são inúmeros sites até que orientam os jovens ou dão dicas para os jovens de como cometer suicídio. A gente não tem noção do que tem se passado na cabeça dessa nossa juventude. Como que isso às vezes é preocupante e como pais, como professores, como tios, avós, temos que estar atentos com essa realidade. Existe também uma relação muito grande entre suicídio e algumas profissões que são muito estressantes, como por exemplo, policiais, soldados, agentes prisionais, profissionais da área da saúde, como médicos. Então tem algumas áreas que são elevadíssimos os índices de suicídio, devido ao alto nível de estresse, ao alto nível de pressão no ambiente de trabalho.
Então essas pessoas têm toda uma carga muito pesada sobre si, que às vezes acaba levando elas à ideação suicida, até mesmo a tentativas mesmo de suicídio. As causas, quais são as causas do suicídio? Não existe uma causa única. Existe todo um aglomerado de situações que leva a pessoa a isso. Mas são desde níveis de estresse, a depressão severa, drogas. Então são todos os ambientes também, fatores emocionais envolvidos. Então é algo multifatorial, aonde todas essas pressões vão se somando, levando essa pessoa a uma situação onde ela não vê mais saída, a não ser mesmo uma tentativa. Nós vivemos em dias assim de extremos grandes, de desespero, de desesperança, aonde as pessoas elas olham para si e se encontram numa situação insuportável. É aquelas falas que até mesmo precisamos ficar atentos com as pessoas que falam assim, eu não estou aguentando mais, eu não suporto mais essa vida, eu não aguento mais tudo isso que eu estou vivendo. Essas falas que às vezes até se encontram em jovens, temos que tomar todo cuidado, porque ela esconde muitas coisas que às vezes elas não conseguem revelar, não conseguem mostrar, mas que estão latentes nos seus corações. Precisamos tomar todo cuidado. Muitas pessoas chegam até nós pensando em demitir da própria vida, pedir demissão das suas próprias vidas, achando que não vale mais a pena viver. Nós olhando assim para a nossa realidade, e às vezes nas conversas que temos, diante dos relatos que essas pessoas que estão pensando em desistir de tudo, a gente pode até pensar, puxa vida, não está sendo fácil. E às vezes não é fácil mesmo. Hoje nós estamos vivendo num nível, tamanho, onde as lutas tão grandes que enfrentamos ao longo da nossa vida, fazem com que até mesmo possamos chegar e pensar que a morte é uma solução plausível. É algo que realmente vale a pena considerar. É algo que realmente as pessoas estão considerando racionalmente como uma solução para as suas vidas. Ele é lógico e às vezes tem as suas razões. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu peço que vocês se atentem a isso, os jovens gostam bastante. Tem um seriado na Netflix que chamam As 13 Razões ou Os 13 Porquês. Alguém já assistiu essa série ou já ouviu falar dessa série? Já ouviu? A Paloma, olha só, uma pessoa. Mas vocês não têm noção de como isso tem sido divulgado. O que é essas 13 razões ou os 13 porquês? É a história de uma jovem chamada Hannah Baker. Ela é uma jovem que antes dela cometer suicídio, ela gravou 13 fitas, onde ela relata tudo aquilo que levou ela a cometer o suicídio. Então ela grava falando, tal dia aconteceu isso comigo na escola, eu sofri bullying com tal e tal pessoa, aconteceu outro dia que eu fui abusada, outro dia aconteceu isso comigo. E é interessante que esse seriado, ele leva isso à discussão. Por quê? Porque de acordo com o que essa Hannah Baker vai contando no seriado, o porquê que ela se suicidou, você chega com a conclusão e fala assim, realmente ela não teve saída, ela não teve escolha. Realmente foi justificável o ato dela. Percebem? Temos que tomar todo cuidado. Por quê? Porque olhando para a realidade, talvez você possa chegar à conclusão, ou as pessoas podem chegar à conclusão, que não tem mais jeito, que não há saída, que não há esperança, que não tem mais o que fazer, que realmente a dor que ele ou ela está sentindo é tão grande, que realmente é algo justificável uma alternativa como essa. Temos que tomar cuidado com essas racionalizações nossas, as justificativas que damos às lutas, por acharmos que isso é algo que dá realmente razão para o ato. Na verdade, quando falamos na questão do suicídio, as pessoas que se suicidam, elas não querem morrer. Isso tem que ficar muito claro para nós. Essa pessoa que pensa nisso, ela não quer perder a vida, pelo contrário, ela quer se aliviar da dor. Percebem? Não é que ela quer acabar com a sua vida, ela quer acabar com a sua angústia. Ela quer acabar com a sua dor, ela quer acabar com o desespero que ela está vivendo no seu coração.
Não é que ela não quer mais viver, pelo contrário, ela quer viver tanto, mas é que ela não está suportando a dor do seu coração, a angústia que ela está vivendo. Ela está sendo pressionada, ela está vivendo ou vendo um cenário tão caótico, que tem gerado tanta dor, que ela quer acabar com essa dor. E para acabar essa dor, ela pensa realmente que não há outra saída, que não há outra maneira a não ser terminar com a sua própria vida. E queridos, e aqui entra a nossa questão. Por quê? Porque como cristãos, nós não estamos isentos dessa realidade. Pelo contrário, nós vemos pelas estatísticas que o número de suicídio é muito grande, até mesmo entre pessoas que professam a sua fé, que professam uma fé cristã. Existe algo que está relacionado. Existem estudos que dizem que uma pessoa religiosa, ela tem uma diminuição em cerca de 30% nessas tentativas que levam elas a graves crises emocionais, por ser religiosa em si. Mas isso não isenta a pessoa das suas lutas e dos seus conflitos. A realidade do suicídio entre cristãos evangélicos é muito real, é muito grande, e temos que tomar todo o cuidado também. Por quê? Existe alguns dados que dizem o seguinte, que temos que tomar todo um cuidado, porque existe algo que deve levar a gente a pensar, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque se existe uma realidade de suicídio entre os cristãos evangélicos, por que ela existe com frequência? Por que ela está acontecendo? Existe alguma coisa errada, existe algo. Porque se temos o poder do evangelho, que liberta, que restaura, o que está acontecendo? Para a gente pensar nessa disparidade, nessa incongruência, só para a gente pensar, se o Brasil é o 8º país que mais comete suicídio no mundo, o Brasil também é considerado como o país mais cristão do mundo. O que está acontecendo? Se o Brasil é o país mais cristão do mundo, por que ele está no 8º lugar do ranking no suicídio? Percebem como há uma incongruência? Tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que está fora do eixo. Porque se somos cristãos, se somos tão cristãos assim, a nossa vida deveria transbordar, deveríamos viver uma vida plena, mas não é isso que nós vivemos, não é essa a realidade que estamos vivendo. Então existe realmente algo que está em choque, existe um paradoxo aqui que precisamos nos atentar. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, que faz com que esse mal venha a estar alcançando os nossos corações, venha a estar no nosso meio? Nós vemos relatos, irmãos, de que até mesmo pessoas religiosas, cristãs evangélicas, jovens, adultos, idosos, até mesmo pastores, eu já ouvi falar de pastores, que se suicidaram, que se mataram por não aguentarem mais, por chegarem numa tal situação que não conseguem mais ver saída para isso. Como enfrentar essa realidade? O que está acontecendo? O que tem levado isso? Quando falamos, às vezes até ou ouvimos falar sobre suicídio entre cristãos, eu vejo que a visão que se tem é muito reducionista. Porque logo que fala de suicida no meio cristão, logo é uma tarja que é colocada nessa pessoa. Ela vai para o inferno. É a primeira coisa que se fala de uma pessoa suicida. Ah, foi para o inferno. Ah, não sabe. Ih, pastor, se essa pessoa se matou, realmente, foi para o inferno. Irmãos, não podemos, lidar com uma coisa tão complexa de uma forma tão simples assim. Sabemos, é claro, o suicídio é errado, não é correto fazer, é pecado. Mas eu não posso rotular, eu não posso fazer esse estigma sobre essas pessoas que nesse ponto de desespero tão grande da sua alma, se suicidaram e o seu futuro já está selado. É pecado, mas é pecado como muitos outros pecados. Nunca rotule, nunca coloque um jugo sobre uma pessoa que se foi, porque existe toda uma questão muito mais complexa do que podemos imaginar, e até mesmo que envolve sentimentos de familiares, de outras pessoas. Nós não somos Deus para saber se ela foi para o céu ou se ela foi para o inferno, assim como nós não sabemos que uma pessoa que viveu dentro de uma igreja, se quando ela morrer ela vai para o céu ou vai para o inferno. A única pessoa que sabe disso é Deus.
Então não podemos julgar essa pessoa. Percebem como isso tem que tomar todo cuidado? Nós não podemos determinar a eternidade da pessoa pela forma com que ela morreu, mas sim pela forma com que ela viveu. Não podemos, reduzir ela simplesmente pela forma da sua morte, porque o que determina a vida eterna é a forma como ela vive. Essa pessoa pode ter sido uma cristã, um cristão durante muito tempo, amando ao Senhor, e vemos, como já falamos até nas outras mensagens nossas, até sobre depressão, que houveram muitas pessoas que foram grandes pastores na história, como Charles Spurgeon, sobre John Edwards, que também sofreram de depressão severíssimas. Mas essas pessoas que tiveram depressão mesmo sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Então não podemos. E sabemos que uma pessoa que está enferma nas suas emoções, no caso da depressão, pode ter o quê? Reações, pode ter atitudes incompreensíveis no momento da sua enfermidade, no momento da sua dor. Então, não julgue, não determine, não lance um fardo, ou não sejamos, tão duros com essa realidade que tem machucado tantas pessoas ao redor do mundo, e famílias que têm vivido com tudo isso. Então que possamos entender, à luz da palavra de Deus, como que podemos lidar com essa realidade. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 7. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Olha só de quem nós estamos falando. O apóstolo Paulo, ele não se matou, graças a Deus e glória a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda que nós leremos agora palavras de um homem que foi um ícone, o maior missionário da história cristã, que foi um homem assim que deixou cartas maravilhosas, que marcou igrejas, homem que teve assim uma instrumentalidade do poder de Deus maravilhosa. Mas olha só a expressão dos seus sentimentos. Olha só, quero compartilhar com vocês esse texto. Pensei em vários textos que poderíamos refletir, mas eu acho que esse cabe muito para nós. É claro que não dá para a gente esgotar esse assunto, que ele é muito longo, é muito complexo, mas eu gostaria de compartilhar algumas orientações que o apóstolo Paulo nos dá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza das tribulações que nos sobrevieram na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos firmes também todos vocês, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui. Queridos, quando nós olhamos sobre essas causas prováveis dos cristãos à beira do desespero, à beira realmente de um colapso nervoso, temos que entender qual é a causa provável. E eu queria falar sobre uma causa provável que tem levado nós, como cristãos, a um desajuste emocional que pode ir ao extremo, a uma intensidade extrema. E eu queria sugerir uma questão
para que possamos ponderar e pensar um pouquinho mais. Que o que tem levado muitos cristãos a esse desespero é uma prática religiosa desumanizante. Uma prática religiosa desumanizante e despersonificada. O que eu quero dizer com desumanizante e despersonificada? É que hoje em dia eu tenho visto que tem se difundido uma palavra, um evangelho, que não é evangelho na verdade, ensinamentos que parece que não é para humanos, que não é para homens, que não é para pessoas como nós. É um evangelho que parece que é para super-homem. É um evangelho que tem colocado as pessoas em um nível onde elas são levadas a achar que elas não se enfermam, que elas não passam por lutas, que se elas crerem em Deus, elas não terão dificuldade, não vai ter problemas, não terão conflitos, não vai ter problema financeiro. Vem para Jesus que você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Já ouviram falar sobre isso? A mídia está cheia disso. Vem para Jesus que você não vai ter mais dificuldade, seus problemas financeiros vão se solucionar. Olha que maravilha! Será que essa é uma verdade? Vem para Jesus que você não vai ficar mais doente. Fala isso para a tua unha encravada. Fala isso para as pessoas que estão aí num hospital, em uma oncologia. Fala essa realidade para as pessoas que estão sofrendo. Vem para Jesus que você não vai ter problema mais com filhos. Vem para Jesus que tudo vai se solucionar. Essa espiritualidade, ela é desumanizada. Ela não entende a dor. Ela não leva em consideração a humanidade que nos é natural e normal. O fato de termos Jesus em nossos corações não nos isenta das lutas dessa vida, dos problemas que enfrentamos. Temos que tomar todo cuidado, porque uma pessoa, ela pode muito bem professar a sua fé e viver as suas angústias da vida, mas essa espiritualidade, ela acaba o quê? Alienando a gente. Ela é alienada e alienante. Por quê? Porque leva a pessoa a uma realidade que é utópica. Percebem? É uma realidade que não é real, ela é ideal. Percebem? Essa espiritualidade desumanizada fala o quê? Fala de um mundo das ideias, fala de um mundo perfeito, fala de algo que é irreal, é utópico, não existe de verdade. E daqui a pouco esse evangelho sendo pregado, a pessoa acha, puxa, então é isso que é ser evangélico, é isso que é ser cristão? Mas a hora que ela vem para o mundo das realidades, das angústias da vida, ela entra numa crise, ela entra num conflito, ela entra numa angústia tão grande, porque ela fala, eu não estou vivendo essa realidade, eu não estou vivendo isso na minha vida, eu estou vivendo as minhas dores, eu estou vivendo as minhas angústias, está doendo, eu não aguento, eu não estou aguentando mais essa situação. Essa espiritualidade alienada, ela tem gerado o quê? Uma espiritualidade de baixa tolerância. É uma religiosidade que tem levado as pessoas a uma baixa tolerância à frustração. As pessoas não estão conseguindo se frustrar mais, elas não conseguem. Elas vêm para Jesus, elas vêm para a igreja, e a hora que a chapa esquenta, a hora que a dificuldade pega, ela fala, não, tem alguma coisa errada, não vou ficar mais. Eu vou para uma outra igreja, eu vou para um outro local, que me prometeram que ali eu vou encontrar a minha bênção, que ali realmente o meu milagre vai acontecer, que tudo que eu quiser vai se realizar. Aí ela vai para um outro local, se frustra, se decepciona, porque ela não suporta a frustração, e vai para um outro lugar, e vai para um outro momento, porque ela não aguenta, ela não tem mais essa tolerância à frustração na sua vida. Então, essa dificuldade que ela vem enfrentando para enxergar ou conciliar o ideal com o real, é um abismo tão grande, é uma distância tão grande, que a frustração é insuportável, que ela pode até se levar ao quê? Puxa, estão falando para mim que se eu crer, estão falando para mim que se eu der o dízimo, estão falando para mim que se eu jejuar, tudo vai ser mil maravilhas na minha vida. Mas eu olho para minha família, eu olho para minha casa, eu olho para minha realidade,
está uma bagunça, está tudo fora do controle. Opa, tem alguma coisa errada. O que pode estar errado? Puxa, eu acho que eu estou em pecado. Percebem o que pode acontecer na cabeça dessa religiosidade alienada? Puxa, eu devo ter errado, eu estou pagando por algum erro meu, tem alguma coisa que está fora do controle, eu estou em pecado. E aí você chega para alguém e fala, ora para mim, porque eu só estou chorando, eu estou angustiado. A pessoa fala, é demônio. Tem pecado aí. Aí a pessoa entra em crise. Ela fala, mas cadê pecado? Eu estou tentando andar certinho, mas não estou vendo a coisa acontecer. Mas está todo mundo jogando aquele peso, aquele fardo. É pecado. Sonda teu coração. Os amigos de Jó, percebem? Sonda teu coração, aí que tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, Jó. Você está pagando por alguma coisa que você fez, Jó. E aí a pessoa vai entrando naquele processo de culpa. Ela vai se culpando, ou vai procurando razões, que vai levando ela a uma crise neurótica tão grande, aonde ela não consegue lidar com isso, e daí daqui a pouco ela acaba acreditando que ela é culpada por algo, e toda culpa tem que ter um castigo, tem que ter uma punição, e daqui a pouco isso pode ser tão grande, tão acentuado, a tal ponto dela achar que não tem mais saída do que a morte para ela. Cuidado, temos que tomar todo cuidado. E é por isso que eu trago esse texto para vocês, para que possamos entender que a realidade do Evangelho, ela é muito mais profunda. Se essa espiritualidade, essa religiosidade alienada, ela não consegue conciliar o quê? A vida cristã com a dor, o apóstolo Paulo fala para nós que é totalmente possível uma pessoa ser cristã e se desesperar. Porque ele chega para nós, acompanhe comigo no versículo 8. Olha o versículo número 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até pela nossa própria vida. Percebem o que ele está dizendo? Nós ficamos desesperados, porque vimos que a nossa vida estava em risco. Nós ali que estávamos numa viagem missionária, servindo a Deus, levando o Evangelho, chegamos ao ponto de nos desesperarmos, acharmos que não sairíamos mais daquela situação, que não conseguiríamos sair ilesos daquele fato. O apóstolo Paulo quer dizer para nós que é totalmente possível você estar no centro da vontade de Deus e você viver grandes angústias. Que é bem possível a gente estar andando nos caminhos do Senhor e sermos acometidos por uma depressão, por um desespero, por uma angústia severa no nosso coração. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala para nós em 2 Timóteo 2:3, ele chama Timóteo falando, Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chamando um amigo para sofrer com ele as angústias. Queridos, os sofrimentos não são incompatíveis com a vida cristã. As tragédias, elas não estão divorciadas da vida cristã. As enfermidades, elas não estão assim longe daqueles que estão dentro da igreja. Percebem isso? Que uma pessoa pode muito bem ter os seus momentos de vida com Deus, mas mesmo assim receber um telefonema dizendo para ela que coisas ruins estão acontecendo. Que uma pessoa pode muito bem ser fiel a Deus e ficar desempregada, mesmo tendo filhos para sustentar. Percebem? Isso é algo que nós estamos sujeitos por sermos humanos e estarmos ainda inseridos. Só que o grande diferencial, qual é? Dessa espiritualidade bíblica, é que como cristãos, humanos que somos, enfrentaremos muitas dores, muitas angústias, nosso coração pode até se desesperar, mas maior é o Senhor que está conosco. Ele está com a gente, e esse é todo o diferencial que temos na nossa vida, é que Ele permite a luta. O Senhor Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Ou seja, se hoje temos tribulações, se hoje temos as nossas aflições, podemos ter a esperança que Ele nos dará a vitória. Se o teu coração, se você chegou aqui aflito, aflita, ponderando isso, o desespero estava rondando o teu coração, eu quero te consolar com essa palavra do apóstolo Paulo. Podemos passar pelo desespero, sim, mas que não nos esqueçamos que o Senhor está conosco junto com essas situações. Ele está com você, Ele sempre vai estar com você, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar, porque o Senhor é bom e a graça dEle é sobre as nossas vidas. Amém? Que possamos crer e confiar nessa realidade. Mas como que podemos lidar com isso? Se vemos que a causa é realmente algo que vem sobre nós de uma forma natural, como que podemos lidar com isso? Com essa falta de esperança, com essa dor intensa do nosso coração. Esse texto que nós lemos sugere 4 questões para nós, que eu queria sugerir para que você guarde isso no teu coração. Se você está anotando, anote elas para você. A primeira delas é que está no versículo número 7, que diz assim: a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que como sois participante dos sofrimentos, assim o sereis também na consolação. O que nós precisamos entender é que enfrentaremos isso sabendo que com Cristo sofremos, mas também em Cristo seremos consolados. Se em Cristo passamos por luta, em Cristo nós seremos consolados. A palavra do Senhor fala para nós o quê? Que o Espírito Santo de Deus é o Consolador, que está conosco e que está com você nos piores momentos da sua vida. É Ele quem vem conosco nos momentos de angústia para refrigerar a nossa alma. É Ele que vem sobre você, é Ele quem vem sobre mim e fala: calma, você pode estar sendo afligido, você pode estar sendo atribulado, mas eu tenho para você consolo e vida, eu tenho para você paz. No meio da dificuldade, nós podemos provar de uma paz que o mundo não pode dar. O cristão pode provar na hora do desespero de um consolo que quem não tem Deus, que quem não tem Jesus não sabe encontrar, que é podermos encontrar uma fonte de paz, de consolo, de tranquilidade no meio do vale da sombra da morte. Então, se em Cristo somos afligidos, em Cristo também somos consolados. Segundo, precisamos entender que a nossa força vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. A tua força vem do Senhor. Ele é a nossa solução, Ele é o nosso alívio e dele vem o nosso socorro. Olha o versículo número 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluias. A nossa esperança não deve estar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos diante da morte, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Que nós possamos a cada dia entender que a nossa força vem do Senhor. Vem do Senhor. Olhe para Deus, no meio da angústia, no meio da tribulação, olhe para o Senhor. Eu sei que às vezes, quando dói, a única coisa que a gente vê é a dor, mas que você possa se lembrar do Senhor. Lembre-se que Ele está com você e é dEle. Ele que tem o poder de fazer com que tudo venha a surgir e acontecer na nossa vida. Se há uma sentença de morte, se há uma situação de desespero, se há um momento onde não vemos mais saída, temos que entender que é dEle a saída, que vem dEle a solução, que vem dEle realmente o milagre, que o Senhor, Ele tem essa força que nós não temos, que nós não podemos. É como aquela história daquele ratinho que ele tinha um desafio maior do que as suas forças, que era atravessar uma ponte sobre um rio.
Aquela ponte tinha vãos muito largos. E ele, ao olhar aquele rio passando com aquela correnteza embaixo, ele falava consigo mesmo: isso é maior do que as minhas forças. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou sair dessa, eu nunca vou chegar do outro lado, eu nunca vou continuar e conseguir, nunca vou conseguir isso. Daqui a pouco estava passando por ali um elefante. E aí aquele ratinho todo sabido conseguiu convencer aquele elefante a dar uma carona para ele. O ratinho então sobe nas costas do elefante e lá em cima dele os dois atravessam aquela ponte. Aquele rio que estava correndo embaixo e ele em cima dela, aquele elefante fez com que as estruturas daquela ponte até se abalassem. E eles venceram. E a hora que eles chegaram do outro lado daquele rio, o ratinho vira para o elefante e fala: nós abalamos aquela ponte e vencemos. Você percebe? É isso que nós temos que entender. Nós não temos força. Às vezes o medo é maior do que nós, mas temos o poder que vem do próprio Deus, aonde o próprio Deus vira para nós e diz: eu te levo. Nessa situação que você acha que você não vai ter saída, eu te levarei no colo, eu estarei com você. E quando vencermos, e é certo que você vencerá, é certo que você vai sair dessa situação, é certo que você vai conseguir sair desse momento de desespero e dor, é certo que chegaremos lá do outro lado e olharemos para o Senhor e poderemos dizer: vencemos, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hoje a vitória nos é dada através do poder que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que possamos crer que a força vem dele. Creia que o poder vem dele. Terceiro, espere em Deus. Espere em Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo número 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Olha a parte B do versículo: em quem temos esperado e que ainda continuará a nos livrar. Espere em Deus, espere no Senhor, guarde essa palavra no teu coração, espere nele. Talvez hoje, o momento que você está vivendo, tem sido dolorosíssimo para você, algo que está além da tua capacidade, algo que você não vê saída, você não vê respostas, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Mas eu quero pedir para você, em nome de Jesus, espere no Senhor. Não se desespere, mas espere, tenha esperança, aguarde a salvação do Senhor. A palavra do nosso Deus diz para nós no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Espere em silêncio a salvação do nosso Senhor. Aguarde que você vai ver que Ele é poderoso para fazer algo infinitamente maior do que você pode imaginar. Espere em Deus que na hora certa, no tempo oportuno, se você conseguir resistir a esse momento de dor e de angústia, você vai ver a vitória que Ele vai te dar. Por isso espere. Como lemos no começo do culto, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere no Senhor, porque Ele tem te livrado, Ele te livrou até aqui. Se você está aqui hoje, é porque Ele te ajudou. E o texto que para nós é promessa do Senhor diz que Ele continuará te ajudando, até mesmo diante da face da morte, até mesmo diante do desespero do coração. Ele é poderoso. A palavra do Senhor nos diz que o choro realmente pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Espere no Senhor. E por último, compartilhe de uma vida comunitária de oração. Compartilhe de uma vida comunitária de oração. Versículo número 11 diz para nós:
ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vou repetir. Ajudando-nos também vocês, com as vossas orações em nosso favor. Percebem? Uma das soluções para o desespero do nosso coração é contarmos com a vida comunitária de oração. É com a oração que o outro faz por nós e que nós fazemos pelo outro. É interessante que temos que entender que no meio da angústia, nós não devemos encarar a angústia solitariamente, sozinhos, solitários. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, diante das angústias, ele não coloca, sabe, uma máscara, uma carapuça de uma espiritualidade, sabe, sobrenatural. Eu sou bom, eu consigo tirar de letra sozinho isso. Ele abre o jogo aqui para a igreja de Corinto e fala: olha, nós contamos com a oração de vocês, porque o negócio está pegando aqui na Ásia, e eu conto com a oração de vocês para que eu me livre dessa situação. Não enfrente sozinho a tua luta. Não enfrente sozinho a sua dificuldade. Compartilhe da sua dor. Compartilhe dos seus momentos de desespero. Compartilhe dos momentos terríveis que você está vivendo. Porque aí você vai receber ajuda. Ajuda daqueles que estão com você para te ajudar. Pessoas que vão ouvir, aconselhar, orar por você, estar com você nos momentos da dificuldade. Não se isole. Procure ajuda. Procure ajuda. Se o desespero tem batido a porta, não tente enfrentar isso sozinho, porque, como falamos, é maior do que as nossas forças. É maior, vai além da nossa capacidade. Então precisamos contar com o auxílio de Deus, mas também precisamos contar com a ajuda de outras pessoas. Percebem? Então o apóstolo Paulo, que era uma pessoa que foi elevado ao terceiro céus, se ele pedindo ajuda, nós também não devemos pedir? Peça ajuda. Busque ajuda, e aí podemos ter certeza que enfrentaremos todo tipo de angústia através da força que há na comunidade onde oramos uns pelos outros. Que nós possamos entender que temos os nossos limites. Todos temos. E muitos podem olhar para si e falar: parece que eu cheguei no meu. Parece que eu cheguei no meu limite. Mas eu quero que você entenda que existe um limite também que é determinado pelo Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nunca deixará que venha sobre nós tentações ou situações maiores que possamos suportar. Percebe isso? Ele nunca permitirá com que você venha passar por uma situação tal a ponto dele dizer: realmente o meu filho tinha que se matar, não tinha solução para ele. Não. Se ele tem permitido que passemos dias maus, é porque ele sabe que nós ainda temos força para resistir, para suportar. Porque ele não vai deixar com que venha uma carga maior do que possamos aguentar. E a palavra diz que junto com a situação, ele dá também o escape. E eu quero realmente encerrar contando um fato que aconteceu na Europa em 1886. Havia naqueles países muitos naufrágios de navios mercantes, aonde por excesso de carga, muitos navios vinham a pique. E aconteceu que muitos países daquela região determinaram uma lei para todas as embarcações, que todas as embarcações deveriam fazer uma tarja amarela ao redor do seu casco, que deveriam sinalizar qual era o limite de carga que aquele navio era capaz de suportar. A partir do momento que o governo fez essa tarja, que delimitava o limite de carga, os incidentes de naufrágio caíram drasticamente. Por quê? Porque os navios acabavam transportando apenas aquilo que podiam suportar. Eu quero que você entenda também que todos nós temos essa tarja. Todos nós temos essa marcação
que aos nossos olhos às vezes é invisível, que para nós muitas vezes não sabemos aonde ela está, não sabemos até que ponto podemos suportar, não sabemos até onde resistiremos às lutas e às dificuldades, não sabemos até onde aguentaremos. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele sabe aonde está essa marcação em você, Ele sabe aonde está essa marcação em mim. Por isso Ele sabe e Ele tem o poder para determinar a quantidade de carga que é e que vem sobre nós e que está sobre nós, e Ele não vai deixar com que a vida, com que as situações venham a ser colocadas nas nossas costas a tal ponto que venhamos a submergir. Não. O que Ele quer é que possamos sempre olhar para Ele, sempre olhar para Ele, sempre olhar para Ele, até mesmo quando parecer que estamos sendo naufragados, estamos indo a pique, assim como Pedro quando tentou andar sobre as águas. Que possamos nessa noite clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, parece que eu vou me afogar nessas águas, me dê a sua mão, me tira dessa situação, e certamente o Senhor vai nos ajudar, e Ele vai te fortalecer, para que o nome dEle seja glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, não desista, tenha esperança, que o Senhor tem o melhor para você, que o Senhor tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé e colocar nossas vidas diante do Senhor.